Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um pilar da lógica, a validade. O que significa dizer que um argumento é válido? Parece simples, né? Mas olha, tem bastante detalhe aí. E para guiar a gente nessa conversa, a gente está se baseando na Susan Heck, mais especificamente no capítulo sobre validade do livro Filosofia das Lógicas. É um texto bem denso, mas fundamental. E por que isso importa, afinal? Bom, entender o que é validade é chave para a gente poder analisar argumentos, sabe, construir nosso próprio raciocínio de um jeito mais firme e, vamos ser sinceros, para navegar nesse mar de informação e desinformação que a gente vive. Então vamos lá, vamos começar a desenrolar isso. Para a gente poder falar de validade, primeiro a gente precisa ter claro do que a gente está falando, né? Argumentos. No dia a dia, a gente usa portanto, logo, porque, o tempo todo para justificar uma conclusão com base em premissas. Mas a questão é, como a gente avalia se essa justificativa é boa do ponto de vista lógico? Exatamente. E um ponto interessante que a Hack traz logo de cara, aliás, seguindo uma ideia do Skyams, é que talvez aquela divisão clássica, sabe, entre argumento dedutivo e indutivo, talvez não seja a mais útil. Ah, é? Como assim? Em vez de dizer que um argumento é dedutivo ou é indutivo, a proposta é pensar que a gente pode avaliar os argumentos usando padrões diferentes. Padrões de avaliação? Tipo critérios diferentes. Isso, o mesmo argumento a gente pode perguntar, ele é dedutivamente válido ou ele é indutivamente forte? Ou talvez nenhum dos dois, né? A Hack critica um pouco aquelas definições baseadas em se a conclusão diz mais que as premissas. Ela acha meio complicado. Então, hoje, o nosso foco principal vai ser nesse padrão, a validade dedutiva. Certo, validade dedutiva. E como é que os lógicos, assim, formalizam isso? Pelo que entendi da Hack, parece que tem duas maneiras principais, dentro dos sistemas formais. Precisamente, quando a gente está falando de um sistema lógico formal que a Hack chama de L, né, para generalizar a validade, vira uma coisa mais técnica, é a validade em L. E é super importante lembrar, ela é sempre relativa àquele sistema L específico. E dentro desse sistema L, tem sim duas formas principais de definir essa validade. A primeira é a que a gente chama de sintática. Ela usa aquele símbolo que parece um T virado, o RU. Um argumento é válido sintaticamente em L se a conclusão pode ser derivada das premissas usando só as regras de inferência daquele sistema L. É como um jogo de símbolos mesmo, seguindo as regras à risca. Entendi. Tipo uma prova matemática, passo a passo. Exato. E a segunda forma é a semântica, que usa outro símbolo, o E, que parece uma barra dupla. Aqui a ideia é outra. O argumento é válido semanticamente em L se a conclusão for verdadeira em toda a interpretação, todo o cenário possível, em que as premissas também forem verdadeiras. O foco aqui é na preservação da verdade, não na derivação. Ok, uma pela prova, outra pela verdade. Mas ambas dentro de um sistema L específico. Isso, sempre relativo a L. Legal. Isso parece funcionar bem para a lógica formal, né? Para matemática, para a ciência da computação. Mas e os argumentos que a gente usa na rua, no trabalho, na política? Aqueles em linguagem natural, fora desses sistemas super definidos. Existe validade para eles também? Sim, existe, e essa é a outra grande noção que a Hack discute, a validade extrasistemática. Ela se aplica justamente a esses argumentos informais, do jeito que a gente fala e escreve. A definição aqui é um pouco diferente, talvez mais intuitiva para a gente. E como seria? Um argumento informal é considerado válido se for impossível que as premissas sejam verdadeiras e, ao mesmo tempo, a conclusão seja falsa. Impossível. Essa palavra é forte, né? Não basta que, sei lá, por acaso as premissas sejam verdadeiras e a conclusão também.
Não basta. A ênfase é nessa impossibilidade mesmo, uma necessidade. Não é só que o argumento não tenha premissas V e conclusão F, é que ele não possa ter. É uma condição bem mais exigente, que busca capturar essa conexão forte entre premissas e conclusão. Só que, e aí vem a parte filosófica interessante, que a Heck explora, essa definição, apesar de parecer fazer sentido, leva a umas consequências meio estranhas. Estranhas. Como? Por exemplo, pensa num argumento que tem premissas contraditórias. Tipo, está chovendo aqui agora e não está chovendo aqui agora. Essas premissas nunca podem ser verdadeiras juntas, certo? Certo. É impossível. Então, pela definição de validade extra-sistemática, qualquer argumento com essas premissas seria válido, porque é impossível ser premissas verdadeiras e conclusão falsa, já que é impossível ter as premissas verdadeiras em primeiro lugar. Não importa qual seja a conclusão. Nossa, quer dizer que chove e não chove. Logo, a lua é feita de queijo seria válido? Por essa definição estrita, sim. E o mesmo vale para o outro lado. Se a conclusão for uma verdade necessária, uma tautologia, tipo amanhã vai chover ou não vai chover, essa conclusão não pode ser falsa. Verdade. Então, qualquer argumento que tenha essa conclusão também seria válido. Não importa quão absurdas ou desconexas sejam as premissas, afinal é impossível ter premissas verdadeiras e conclusão falsa se a conclusão não pode ser falsa. Entendi. Isso realmente tira a nossa intuição de que as premissas precisam ter a ver com a conclusão, né? Uma relevância. Exatamente. E foi justamente por causa desses casos esquisitos que surgiram as chamadas lógicas da relevância. Elas tentam criar sistemas formais onde, para um argumento ser válido, precisa existir alguma conexão de conteúdo, algum tema em comum entre as premissas e a conclusão. É uma tentativa de capturar melhor essa nossa intuição. Faz todo sentido. Então, resumindo essa parte, temos a validade formal, supertécnica, relativa a um sistema L, seja sintática Herge ou semântica Edius, e temos essa validade mais ampla, extra-sistemática, ligada à impossibilidade de PV e CF, que captura algo intuitivo, mas gera esses debates sobre relevância. Certo? Perfeito. E só para fechar o ciclo com o início, a força indutiva seria diferente. Seria quando as premissas dão um bom suporte para a conclusão, tornam ela provável, mas não garantem, né? Aí é possível ter PV e CF, só que improvável. Exatamente isso. A dedução busca a certeza, necessidade. A indução lida com probabilidade, com apoio, com graus. Ok. Então, validade não é uma coisa só. Tem essa visão mais, digamos, matemática, dentro das regras de um sistema L, e tem a visão mais do mundo real, que parece importante, mas tem essas questões filosóficas. Você falou bastante em validade em L, que é sempre relativa a um sistema. Isso me deixou pensando, o que exatamente define um sistema lógico L e como a gente sabe se dois livros de lógica que usam, sei lá, símbolos diferentes ou jeitos diferentes de provar as coisas estão falando do mesmo sistema lógico no fundo. A Heck menciona o princípio da matemática e o beginning logic, né? Essa pergunta é excelente e super importante para entender o que significa esse L. A Hack sugere que a gente pode pensar em mesmo sistema de duas maneiras. Primeiro, tem o que ela chama de sentido restrito. Nesse sentido, dois sistemas só são o mesmo se forem idênticos em tudo. Mesma lista de símbolos, mesmos conectivos primitivos, mesmos axiomas se tiver, mesmas regras de inferência, qualquer coisinha diferente já são sistemas distintos nesse sentido bem estrito. Bem literal, então. Isso, mas tem também o sentido amplo. Aqui, a gente considera dois sistemas como sendo o mesmo se eles acabam validando exatamente os mesmos argumentos. Ou seja, se eles geram os mesmos teoremas e consideram as mesmas inferências como válidas. E isso pode acontecer mesmo que eles pareçam bem diferentes na forma como são apresentados. Ah, interessante. Diferentes como? Que tipo de diferença pode ter entre dois sistemas que, no fundo, fazem a mesma coisa? A Hack lista várias possibilidades. Pode ser só uma diferença de notação, um usa não P, outro usa til P, outro NP para negação.
Um usa parênteses, outro usa notação polonesa. É quase como escrever a mesma coisa em fontes diferentes, sabe? Entendi. Cosmético. Ou pode ser a escolha dos conectivos básicos. Um sistema pode começar com o não e, não and, e definir ou a partir daí. Outro pode começar com o não e ou, não or, e definir e. Se ambos conseguirem expressar todas as mesmas ideias lógicas, o que a gente chama de completude funcional, eles podem ser equivalentes no final das contas. Mesmo partindo de pontos diferentes. Exato. Outra diferença grande pode ser na estrutura geral. Tem os sistemas axiomáticos, tipo o princípio e a matemática, que começam com um monte de verdades básicas, os axiomas, e poucas regras para derivar todo o resto. E tem os sistemas de dedução natural, tipo do Lemon, que quase não usam axiomas e focam mais em regras de inferência, que tentam imitar como a gente raciocina mais naturalmente. E mesmo entre os axiomáticos pode variar. Sim, você pode usar esquemas de axiomas, que são tipo fórmulas gerais que valem para qualquer sentença que você colocar ali, ou você pode ter axiomas específicos e uma regra extra que permite substituir as variáveis por outras sentenças. São jeitos diferentes de construir o sistema. O ponto da hack, ao fazer essa distinção entre sentido restrito e amplo, é bem legal. O sentido restrito é útil para a gente poder definir a validade em L, o E ou Ezinho, de forma precisa, sem cair em círculo vicioso. A gente define a validade em relação àquela formulação específica. Já o sentido amplo é o que permite a gente comparar lógicas. Permite dizer que, olha, apesar de usarem dialetos diferentes, notação, axiomas versus regras, aquele sistema axiomático clássico e aquele sistema de dedução natural clássico estão, na essência, falando da mesma coisa, a lógica proposicional clássica. Por quê? Porque eles concordam sobre quais argumentos são válidos e quais não são. Entendi. É como se fossem traduções diferentes, mas fiéis, da mesma lógica fundamental. Isso ajuda muito a organizar o cenário. Agora, voltando para os nossos argumentos do dia a dia, fora dos sistemas formais. A gente tem esses sistemas, mas como eles ajudam a gente a avaliar um argumento tipo todo homem é mortal, Sócrates é o homem, logo Sócrates é mortal? A hack bate muito na tecla da forma do argumento, né? Exatamente. A grande sacada da validade dedutiva, seja ela formal ou informal, é que ela geralmente depende da estrutura, do esqueleto do argumento e não tanto do recheio, do conteúdo específico. E uma ferramenta muito poderosa que a lógica formal nos dá para lidar com argumentos informais é o método do contra-exemplo por analogia lógica. Ele serve para mostrar que um argumento é inválido. Contra-exemplo por analogia, como funciona isso? A Hayek dá um exemplo ótimo. Pega o argumento. Ou a prova de Gödel é inválida, ou a aritmética é incompleta. Portanto, a aritmética é incompleta. Olha, tanto a premissa quanto a conclusão são consideradas verdadeiras pelos especialistas. Mas o argumento em si, essa ligação, é válida. Boa pergunta. Como a gente testa? A gente abstrai a forma dele. Esse argumento tem a forma P ou Q, portanto Q. Aí a gente procura outro argumento que tem exatamente a mesma forma, mas onde seja óbvio que a premissa é verdadeira e a conclusão é falsa. Se a gente achar um, isso mostra que a forma não é confiável, ela não garante a verdade da conclusão. E qual seria um contra-exemplo para P ou Q, logo Q? O exemplo da hack é ou 7 plus 5 igual a 12, ou os cães miam. Portanto, os cães miam. A premissa, ou 7 plus 5 igual a 12 ou os cães miam, é verdadeira, né? Porque a primeira parte, 7 plus 5 igual a 12, é verdadeira. Sim, a disjunção é verdadeira se uma parte for. Exato. Mas a conclusão, os cães miam, é claramente falsa. Como essa forma P ou Q, logo Q, permite a gente sair de uma premissa verdadeira e chegar numa conclusão falsa, essa forma é inválida. E, por tabela, o argumento original sobre Gödel, que tem a mesma forma, também é inválido, mesmo que, por acaso, a premissa e a conclusão dele sejam verdadeiras. Uau! Quer dizer que um argumento pode ter tudo verdadeiro e ainda assim ser inválido logicamente? Pode. A validade não é sobre a verdade das partes isoladas, mas sobre a conexão entre elas, garantida pela forma. E um ponto fundamental que a hack sempre lembra. Esse método do contra-exemplo serve para provar que um argumento é inválido.
Se a gente tenta e não conseguir achar um contra-exemplo, isso não prova que o argumento original é válido. Ah, não prova. Não. Pode ser que ele seja válido mesmo, ou pode ser só que a gente não foi esperto o suficiente para achar a analogia certa que o derrubaria. Provar a validade geralmente exige um sistema formal. Entendi a limitação. Mas essa ideia de achar a forma lógica de um argumento, que a gente fala, isso não é meio complicado? O mesmo argumento pode ter várias formas dependendo de como a gente olha para ele. Com certeza. Esse é um dos pontos mais sutis e desafiadores na hora de aplicar a lógica formal, e a REC ilustra isso muito bem. Ela dá um exemplo com um argumento sobre números naturais. Algo como: todo número natural é maior ou igual a zero, e todo número natural é par ou ímpar. Portanto, todo número natural é maior ou igual a zero e par ou ímpar. Ok, parece razoável. Se a gente tentar formalizar isso usando só a lógica proposicional, tratando cada frase inteira como um bloco tipo P, Q, R, a forma seria algo como P e Q logo R. Ou talvez P e Q logo P e Q, depende de como agrupar. De qualquer forma, essa representação não captura a estrutura interna e seria inválida ou trivial. Não ajuda muito, então? Não. Mas se a gente usar uma ferramenta mais potente, a lógica de predicados, a gente pode analisar a estrutura interna. A forma ficaria algo como: para todo x, gx, e para todo x, hx. Portanto, para todo x, gx e hx, onde gx seria x a natural e igual a zero, e hx seria x a natural e par ou ímpar. E essa forma, sim, é considerada válida na lógica de predicados padrão. Ah, agora sim. A ferramenta certa revelou a validade. Exato. E a REC é até branca, que daria para analisar mais ainda a estrutura dentro dos predicados e talvez chegar em outra formalização válida. Isso mostra bem que a forma lógica não é uma coisa que está lá, pronta, no argumento informal, só esperando para a gente achar. A formalização é um ato de modelagem, de escolher qual nível de detalhe a gente quer analisar. Faz sentido. É uma escolha nossa. E tem casos onde nem a lógica de predicados padrão, que já é mais forte, parece suficiente. Sim, a REC menciona um caso clássico que dá dor de cabeça, a tal da modificação adverbial. Pensa no argumento. O presidente assinou o tratado com a caneta vermelha. Portanto, o presidente assinou o tratado. Para qualquer pessoa, isso parece obviamente válido, né? Se ele assinou com a caneta vermelha, é claro que ele assinou. Óbvio, mas se a gente tentar formalizar isso do jeito mais direto, na lógica de predicados padrão, ficaria algo como fac logo gesse, onde C é o presidente, F é a propriedade assinou o tratado com a caneta vermelha e G é a propriedade assinou o tratado. Essa forma, fac logo gesse, é claramente inválida. Não tem nenhuma conexão lógica entre um predicado F e um predicado G completamente diferente. Puxa, é verdade. A lógica padrão não pega essa relação óbvia. Exato. O fato de um argumento que a nossa intuição diz que é válido ter uma formalização padrão inválida sugere que talvez a gente precise de ferramentas lógicas ainda mais sofisticadas para capturar certas estruturas da nossa linguagem. O filósofo Donald Davidson, por exemplo, propôs uma análise diferente, tratando ações e eventos como entidades que a gente pode quantificar, o que permitiria uma formalização que validaria o argumento da caneta. Isso tudo desemboca numa questão filosófica bem mais profunda, que a REC também toca. Será que existe uma única forma lógica correta por trás de cada argumento informal? Uma espécie de estrutura profunda e ideal, como talvez pensassem o Russell e o Wittgenstein numa certa época? A ideia de uma linguagem perfeita que reflete a lógica do mundo. Isso. Ou será que a formalização é sempre uma ferramenta que a gente escolhe? Um modelo que a gente constrói para analisar certos aspectos do raciocínio dependendo do que a gente quer fazer? A REC parece inclinar mais para essa segunda visão, sabe? Reconhecendo que mapear o informal no formal é um processo complexo, cheio de escolhas e desafios. Ok, a gente andou bastante por aqui.
Começamos com a ideia geral de avaliar argumentos, vimos a diferença de padrões dedutivo e indutivo. Mergulhamos na validade dedutiva formal, dentro de um sistema L, com as versões sintática, RHT, e semântica, SRE. Contrastamos com a validade extrasistêmica, aquela da impossibilidade, PV e CF, e as questões que ela levantam. Exploramos o que define um sistema L, como sistemas diferentes podem ser o mesmo no fundo. E agora, por último, vimos esse desafio enorme que é conectar tudo isso com os argumentos reais, através da noção de forma lógica, que não é tão simples de achar. Olhando para esse quadro todo, qual seria a grande mensagem da Hack sobre validade? Olha, eu acho que a mensagem central é que a validade dedutiva é um conceito-chave, né? É a nossa tentativa de formalizar, de capturar a ideia de consequência necessária, aquela sensação de que a conclusão tem que se seguir das premissas, geralmente por causa da estrutura lógica, mas a análise da REC mostra que essa captura não é uma coisa simples nem única. A definição precisa de validade dentro dos sistemas formais, seja RET ou ITA-RET, é uma ferramenta poderosa, um feito intelectual importante, mas ela é sempre relativa a um sistema que a gente escolhe. E a aplicação disso para os argumentos do dia a dia em linguagem natural é um processo de interpretação, cheio de decisões sobre como representar tal forma lógica, e é um processo que encontra limites, como a gente viu com os advérbios. Os debates sobre relevância, a existência de múltiplas lógicas, tudo isso mostra que validade é um conceito muito rico, com várias facetas, e que continua sendo um campo aberto para a investigação filosófica sobre o que a lógica é, afinal, e qual a relação dela com o nosso pensamento e a nossa linguagem. Uma exploração realmente fascinante. A gente sai dessa conversa sobre o capítulo da Susan Haack com uma ideia bem mais cheia de nuances do que é validade. Fica muito claro que não é um bloco único, né? Mas um ponto onde se cruzam questões sobre sistemas formais, linguagem comum, como a gente representa as coisas e a própria natureza do raciocínio. Com certeza. E talvez uma coisa para a gente ficar pensando que sai dessa relação complicada entre o formal e o informal é justamente isso. Se a lógica formal, para ser aplicada, exige essas escolhas de formalização e parece ter dificuldade em capturar todas as nuances do nosso jeito de argumentar no dia a dia, até que ponto ela pode realmente ser o guia definitivo ou o árbitro final para avaliar os argumentos que a gente usa fora dos manuais de lógica. É algo para a gente refletir sobre como a gente usa e julga argumentos por aí. Excelente questão para a gente levar para casa. Muito obrigado por nos acompanhar nesta análise. Até a próxima!